Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 15 da prova de matemática do vestibular da FUVEST 2019, que nos diz o seguinte: o cilindro de papelão central de uma fita crepe tem raio externo de 3 centímetros. A fita tem espessura de 0,01 centímetros e dá 100 voltas completas. Considerando que a cada volta o raio externo do rolo é aumentado no valor da espessura da fita, o comprimento total da fita é de aproximadamente quantos metros, e a gente precisa adotar o π como sendo igual a 3,14. Então nós temos aqui esse cilindro que tem esse raio que vale 3 centímetros. Então imagine que você vai começar a colocar a fita crepe sobre este cilindro. Quando você der a primeira volta dessa fita crepe, qual vai ser o raio formado, né? Vou chamar de R1, o raio que se originará após você dar a primeira volta da fita crepe em cima desse cilindro aqui, de 3 centímetros de raio. Bom, esse raio 1 vai ser os 3 centímetros de raio desse cilindro mais a espessura da fita. A espessura da fita é 0,01 centímetro. Então, isso aqui é o raio ao você dar a primeira volta. Quando você der a segunda volta, você vai pegar isso daqui, né, e vai somar com 0,01, ou seja, 3 mais 2 vezes 0,01. É o raio que se forma ao você dar a segunda volta desta fita crepe sobre esse cilindro de 3 centímetros. E perceba que R3 vai ser o quê? R3 vai ser 3 mais 3 vezes 0,01 e assim por diante. O R100, que vai ser o centésimo raio, ou seja, quando você der a centésima volta da fita crepe sobre este cilindro, esse raio vai ser 3 mais 100 vezes 0,01. Bom, a gente pode começar a calcular o comprimento por partes, né? Então, qual vai ser o comprimento com relação a esse primeiro R1? Bom, o comprimento de uma circunferência é 2π vezes R. Então, a gente chama assim de C1. O C1, que é o comprimento da fita crepe relativamente à primeira volta, vai ser 2π vezes o R. Nesse caso aqui, o R é o R1, é 3 mais 0,01. No caso do C2, o comprimento que é realizado após dar a segunda volta vai ser 2π multiplicado por 3 mais 0,01, ou melhor, 2 vezes, né? 2 vezes 0,01 relativamente ao raio R2. O C3 é 2π vezes R também. Nesse caso aqui, o R é 3 mais 3 vezes 0,01. E assim por diante. Quem vai ser o C100? É o comprimento na centésima volta. Vai ser 2π vezes 3 mais 100 vezes 0,01. O que a gente precisa fazer agora? É simplesmente somar esses comprimentos. Então, se a gente fizer C1 mais C2 e assim por diante, mais o C100, somar tudo, vai dar o comprimento da fita. Quando a gente somar esses números aqui, a gente vai poder colocar o 2π em evidência. Então, eu vou colocar aqui o 2π em evidência. E daí vai para dentro do parênteses todos esses valores, né? Só que quando a gente colocar isso tudo aqui dentro de um parêntese só, perceba que a gente vai somar 3 mais 3 mais 3 e assim por diante mais 3. Quantos números 3 aparecem? 100 números 3, né? Porque existem 100 linhas aqui, Então vai ficar 100 vezes 3, 300. Né? É a soma de todos esses 3. E quando a gente for somar esses números aqui, a gente vai poder colocar o 0,01 em evidência. 0,01 em evidência vai para dentro do parênteses 1 mais 2 mais 3 e assim por diante, mais 100. Isso vai dar o quê? Né? Vai ficar 2π multiplicado por 300 mais 0,01. Isso aqui é uma PA, é a soma dos 100 primeiros números naturais. Então,
estamos diante de uma PA de razão 1. A gente soma da seguinte maneira, é o primeiro termo, que é 1, mais o último termo, que é 100, multiplicado pela quantidade de termos, que é 100, tudo isso dividido por 2. Então, isso daqui é a soma dos 100 primeiros números naturais, usando a fórmula da PA. Então, isso vai ser igual a 2π multiplicado por 300. E perceba que esse 100 multiplicado por 0,01 dá 1. 100 vezes 0,01 dá 1. Então, isso aqui a gente pode cancelar, né, num certo sentido. Vai ficar 101 dividido por 2. Só que 101 dividido por 2 dá 50,5. E, portanto, isso vai ser igual a 2π multiplicado por 350,5. Quanto que é 2π? É 6,28, né? Porque o π aqui, 3,14. 2 vezes 3,14 dá 6,28. 6,28 multiplicado por 350,5. Se você fizer aí, né, essa continha, 6,28 multiplicado por 350,5, isso vai dar 2.201,14 o quê? Centímetros. Como que a gente faz para passar de centímetros para metros? A gente divide por 100. Então, dividindo por 100, vamos obter 22,0114 metros. Só que nós queremos um valor aproximado, como nos pede ali o enunciado da questão. E, portanto, o valor aproximado vai ser de 22 metros, resposta à letra D. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.